Fala galera, beleza com vocês? Tudo bem? Todd na área. Vamos para uma aula, turma Medicina Veterinária, aula 2, noções de gametogênese, noções de aparelho reprodutor. Vejam bem, noções. Evidentemente, em aula, isso será aprofundado no quadro, ok? Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Então, pessoal, vamos falar de gametogênese. A palavra gametogênese significa a origem dos gametas. Professor Todd, o que seriam gametas? Excelente pergunta, galera. Gametas são células haploides com a metade do número de cromossomos de uma célula somática ou diploide, também conhecida por células sexuais. Exatamente. Quando eu me refiro a espermatozoide e óvulo, eu estou falando desses gametas, células que depois de um momento encontrarão-se no momento conhecido por fecundação ou fertilização e irão reconstituir o conjunto cromossômico diploide, ok? Então, resumindo, gametogênese é a origem dos gametas. Mas para conhecer gametogênese, é necessário conhecer os órgãos que fabricam esses gametas, as chamadas gônadas. Exatamente. No macho, nós temos o testículo, na fêmea, nós temos o ovário. Essas são as gônadas, local, fábrica de células sexuais. Tudo bem? Os testículos, em número de 2, ficam alojados numa região chamada de saco ou escroto. Porém, na fase fetal, esses testículos se alojam como se fossem na virilha, numa região chamada íngua, que depois de um certo tempo, movido a hormônios, esses testículos descem um canal e se alojam então no saco ou escroto. Canal que faz os testículos descerem para o saco ou escroto é conhecido por canal inguinal, um a cada virilha, ok? Falando em testículo, é importante você entender que no seu interior existe um novelo de túbulos. Esses túbulos são conhecidos por túbulos seminíferos. Eu vou repetir, túbulos seminíferos. Esses túbulos, alojados no interior dos testículos, fabricam os espermatozoides, que ficam então reservados, armazenados, numa estrutura chamada de epidídimo. Então, o epidídimo é o local onde reserva, armazena espermatozoides temporariamente. Se eu pudesse ampliar o que acontece nos túbulos seminíferos de um testículo, eu veria uma imagem mais ou menos assim. Nesta imagem, nós temos uma célula chamada Sertoli ou Sertoli. Célula essa responsável pelo suporte, nutrição, manutenção das células primordiais que darão origem aos espermatozoides. As células de Sertoli emitem ramificações onde acabam dividindo em uma região cortical e uma região de lúmen ou luz. Uma das funções primordiais das células de Sertoli é impedir que sangue misture com essas células, que são geneticamente diferentes, pois, para produzir espermatozoides, ocorre o fenômeno da meiose. Fenômeno esse onde existe variabilidade genética através do crossing over e da segregação dos cromossomos homólogos. Esta barreira é conhecida por barreira hematotesticular, que impede que o sistema imunológico, o sistema de defesa do animal, ataque os seus próprios espermatozoides, uma vez que todos ali são diferentes. Uma outra estrutura importante é a chamada membrana basal. A membrana basal, ela é feita de tecido conjuntivo denso não modelado. Temos aqui então um primeiro batalhão de células, células primordiais, células matrizes, chamadas de espermatogônia ou espermatogônias, que passam por sucessivas mitoses numa tentativa de proliferar em maior quantidade, uma vez que, quando o animal atinge a puberdade, ele começa a produzir seus espermatozoides e não para mais, somente com a morte. Espermatogônias essas que nós podemos dividir em do tipo A
e do tipo B. A espermatogônia do tipo A dá continuidade à fase proliferativa ou mitoses. Já a espermatogônia, que nós podemos chamar do tipo B, essa sim, essa vai entrar no processo conhecido por espermatogênese, que mais à frente eu irei esclarecer. Essa espermatogônia, então, aumenta de volume. Esse período de crescimento é conhecido num ciclo celular por intérfase. Desta forma, esta célula mais volumosa é conhecida por espermatócito 1. Este espermatócito 1 passa pelo processo de meiose 1, transformando em espermatócito 2. Esse espermatócito 2, que é haploide, tem a metade do número de cromossomos original, agora vai sofrer a meiose 2 e irá formar 4 células haploides, conhecidas por espermátides. Na verdade, essas espermátides sofrem um processo de diferenciação, ganhando uma cauda ou flagelo, reduzindo seu volume, eliminando o citoplasma e tornando-se mais veloz. Essas espermátides, após sofrer esse processo conhecido por espermiogênese, dá origem aos espermatozoides. Esses espermatozoides ficam no lúmen ou na luz, que é o interior dos túbulos seminíferos, e são dirigidos depois para o epidídimo, onde termina o processo de maturação e são armazenados. Importante você lembrar que os testículos têm um movimento oscilatório, onde, como os espermatozoides são sensíveis à temperatura corporal do animal, esse músculo consegue afastar ou aproximar os testículos do corpo do animal, dependendo da temperatura do ambiente. O músculo responsável por isso é chamado músculo cremaster. Agora vamos falar do ovário. Sim, ovário. Ovário corresponde à gônada feminina. Aqui na imagem você está vendo um ovário de quem? De porcas. Perceba as saliências, as protuberâncias, é típica da morfologia do ovário de uma porca. Todavia aqui nós vemos o ovário de uma égua. Perceba o seu formato de feijão. Mas independente do ovário em que nós estivermos trabalhando, o ovário apresenta duas partes muito importantes, a parte externa e a parte interna. A parte externa é conhecida por córtex ovariano, já a parte interna é conhecida por medula ovariana. E é justamente na parte interna que nós temos uma nutrição promovida por vasos sanguíneos. Voltemos para a parte externa, o córtex ovariano. Folículos primordiais, onde estão presentes células matrizes chamadas de ovogônias, desenvolve-se graças a hormônios, transformando em folículos primários, secundários, antral. Até que num dado momento, no momento da ovulação, esse folículo apresenta uma cavidade preenchida por líquido e esse líquido força uma pressão, liberando então o óvulo. Este óvulo é capturado pelas porções femininas do aparelho reprodutor, as chamadas tubas uterinas. Projeções das tubas uterinas, chamadas de fímbrias, capturam esse óvulo que então, caminhando pela tuba, será fertilizado. O órgão de cópula masculino é conhecido por pênis. Sim, pênis. Dividido em glande e corpo do pênis. Um órgão extremamente vascularizado, onde apresentam corpos com vasos sanguíneos. E durante o momento de excitação, fluxo sanguíneo é o responsável pela ereção do pênis. Aqui na imagem nós vemos um pênis de cavalo. Na fêmea, o órgão de cópula é a vagina. Um canal onde o pênis será introduzido, fazendo o fenômeno da cópula, não é fenômeno da fecundação. A parte externa dessa vagina, conhecida por vulva. Logo no fim do canal vaginal, vemos o início do útero, e é chamado de cérvix uterino ou colo uterino. Os espermatozoides que ali forem adentrados migrarão para as tubas ou trompas de Falópio, tubas uterinas, local onde ocorrerá a fecundação. Aqui nós vemos um modelo, um esquema do aparelho reprodutor feminino de uma égua. Independente de qual fêmea nós estivermos falando, inclusive em se tratando da espécie humana, a mulher, são munidos de uma vagina, uma vulva, um útero, que pode ser daí ramificado ou não, e tubas uterinas e 2 ovários. Ou seja, o princípio é o mesmo, só que o formato ou morfologia altera de animal para animal. Aqui nós vemos um modelo ou esquema de um aparelho reprodutor de uma porca.
Percebemos que a vagina já é menor do que quando comparada à vagina de uma égua. Isso está de acordo com o formato do órgão masculino, o pênis. Mas ainda assim nessa imagem nós vemos uma vagina, um útero que se bifurca em 2 ramos e nós temos as tubas uterinas, que no final abraçam os 2 ovários. Espermatogênese, a origem dos espermatozoides. Eu gostaria que vocês assistissem a aula número 1 dessa playlist para a turma de medicina veterinária, pois descobrirão um grande cientista e criador de um microscópio chamado Antoine van Leeuwenhoek. Dentre as suas pesquisas e sua curiosidade, ele acabou desenhando esta imagem, onde refere-se aos tipos de espermatozoides. Os 4 primeiros são espermatozoides oriundos de coelhos. Já os 4 últimos são espermatozoides oriundos de ratos. Independente do animal masculino que estivermos trabalhando, os espermatozoides seguem também princípios em comum, apresentando uma cabeça, uma cauda e entre a cabeça e a cauda, uma espécie de peça intermediária. Espermatogênese é a origem dos espermatozoides, que dá a partir da puberdade do animal, mediada por hormônios, ok? Então vamos lá, vamos falar da morfologia do espermatozoide. Via de regra, os espermatozoides apresentam uma cabeça reduzida, porque é necessário aumentar a velocidade durante o nado para fecundar. Nessa cabeça encontramos o pronúcleo masculino, contendo o cromossomo sexual típico. Nas aves, o fator determinante do sexo é diferente. Ainda na cabeça do espermatozoide, encontramos uma bolsa rica em enzimas que vai auxiliar no processo de fecundação. Essa bolsa é conhecida por acrossoma. A região seguinte é chamada de peça intermediária ou pescoço, local onde ficam os motores responsáveis por produzir energia ou ATP. Esses motores energéticos são conhecidos por mitocôndrias e funcionam à base de um açúcar conhecida por frutose, que é isômero da glicose. A cauda ou flagelo é o elemento propulsor desse gameta, responsável por promover a velocidade. É bem verdade que muitos espermatozoides se originam com defeito, alguns apresentando 2 caudas, alguns apresentando uma peça intermediária maior do que o normal, alguns apresentando 2 cabeças, alguns espermatozoides preguiçosos que não gostam de nadar. Geralmente 80% dos espermatozoides que são ejaculados apresentam defeitos, mas ainda restam 20% de um mundo que está na escala dos milhões. Vamos agora falar da espermatogênese propriamente dita. Nós temos um escroto com testículo e eu vou fazer um zoom para te mostrar uma célula primordial chamada de espermatogônia. Essa espermatogônia, para manter sempre o número ativo, realiza uma fase proliferativa através da mitose, proliferando as células matriz ou matrizes. Essas espermatogônias são conhecidas por A e B. Uma dessas, que é a B, resolve adentrar no processo de espermatogênese propriamente dito, passando por uma fase de crescimento, ou seja, intérfase, não houve divisão dos cromossomos, transformando-se em espermatócito 1. Na verdade, o espermatócito 1 acaba sendo a espermatogônia, só que com um volume celular maior e dose dupla de DNA, ou seja, com seu DNA duplicado. Esse espermatócito 1 passa pela meiose 1 e forma o espermatócito 2, que então realiza a meiose 2, transformando 4 células ao final, as espermátides, passando por um processo de diferenciação ou espermiogênese, ganhando cauda, reduzindo o volume, que são os espermatozoides. Já estudamos ele nos slides anteriores. Agora eu vou falar da ovulogênese. A ovulogênese é a origem dos óvulos. Especificamente, nós vamos tratar de ovócito secundário. Esta ovulogênese, ela ocorre na superfície cortical do ovário. E ela é dividida em 2 momentos. Fase folicular, que ocorre desenvolvimento folicular dos folículos, e fase lútea, com a formação do corpo lúteo, produção de um hormônio chamado progesterona e manutenção da gravidez pelo período necessário. Só que ainda nós podemos subdividir essas fases. Por exemplo, as fases estral da cadela, ou seja, o ciclo reprodutivo dela, é subdividido em 4. Bom, genericamente nós dividimos no slide anterior em fase folicular e fase lútea, mas a cadela nós vamos dividir em 4 fases. Eu falarei rapidinho aqui das gatas,
que apresentam 5 fases. A primeira fase é chamada proestro. Nessa fase nós temos um aumento do estrógeno. Esse aumento do estrógeno provoca algumas reações na cadela e também na gata. Ocorre o fenômeno do cio, sangramento vaginal. Esse sangramento não deve ser confundido por menstruação, afinal de contas, esses animais não menstruam. Aquele sangue que escorre não podemos chamar de menstruação. A menstruação em que vemos em mulheres, na verdade, acaba sendo um tecido que é morto do endométrio uterino descamado. Menstruação é tecido morto e, consequentemente, rompe vasos. No proestro, por conta dos estrógenos, rompem vasos superficiais do útero, provocando um sangramento. A vulva, os seus lábios, fica edemaciado, ou seja, ocorre um edema dos lábios e da vulva, fica avolumada. Nesta fase, a cadela não quer ter contato com o cachorro, podendo assumir 2 tipos de comportamento com o seu dono, ou um comportamento de coitadinha e se aproxima do dono, ou um comportamento agressivo. Então é importante você tomar cuidado nesse momento. Um proprietário de cadela percebe o seu cio através do sangramento, que marca determinadas regiões da casa. Aqui ocorre um erro. Como essa é uma fase em que a cadela tem aversão ao cachorro, muitas pessoas acham que por estar sangrando, ela já se encontra no período fértil e separa a cadela do cão, para que não ocorra, então, uma gestação. Errado! Você deveria separar a cadela do cão, se for o caso, na fase seguinte, onde diminui o sangramento, e esta fase é chamada de estro. A vulva já não está tão edemaciada como no proestro. A cadela agora está ovulando e ela se torna mais receptiva ao macho. Então imagina que você removeu a cadela do macho, a cadela do cão, no período de proestro e aproximou no período de estro. Não! No período de estro, ela está fértil, ela está ovulando, ela permite a cópula, inclusive promovendo a lateralidade da cauda. Ela coloca a cauda lateral, dando indicativo de que o macho pode copulá-la. Os espermatozoides, se encontrarem o óvulo na tuba uterina e há a fecundação, ao final, durante o momento em que o embrião está no útero, ocorre então o início do diestro. Lá no ovário forma-se o corpo lúteo, que fabrica a progesterona para manter o endométrio uterino rico em vasos sanguíneos. No período diestro é o período propriamente aí de gestação, que no caso da cadela se estende aproximadamente por 2 meses. Lembrando que varia de espécie para espécie, mas no geral 2 meses. Eu quero fazer uma pausa aqui para comentar acerca da gata. A fase estral da gata, ela está condicionada à luminosidade. Ou seja, enquanto tiver incidência solar e o dia for mais longo, a gata vai sempre entrar no cio. Aqui no sul e no sudeste, nós vemos isso quando inicia-se o horário de verão em outubro, terminando ali por volta de março. Neste período, a gata pode entrar 2 vezes no cio. A gestação da gata, bem como da cadela, dura também 2 meses. Mas aqui na gata, é importante você entender que lá o número 2, o período de estro da gata, ou seja, a ovulação, só vai existir se houver penetração do macho. Macho penetrando é o pré-requisito, é o gatilho para a gata ovular, diferente da cadela, que independe da penetração ou não do macho. É importante isso, é importante essa dica para você. Tanto a cadela quanto a gata apresentam, via de regra, no ano, 2 fases férteis. A cadela, ao terminar então a sua primeira gestação ou o seu primeiro período fértil, 6 meses depois, aproximadamente, ela adentra novamente no cio. Mas voltemos a falar do diestro da cadela. Às vezes a cadela não é fecundada, mas a progesterona permanece high power, ou seja, em grande quantidade. Isso quer dizer que o útero da cadela permanece ativa no período que seria gestacional, de 2 meses ou um pouco mais. Neste momento, pelo útero permanecer secretório e pela progesterona continuar em níveis altos, mesmo que não houve a fecundação do óvulo, pode acarretar numa espécie de gravidez psicológica, dependendo da quantidade de progesterona secretada pelo corpo lúteo encontrado no ovário. Esse corpo lúteo depois ele regride, fenômeno esse chamado de luteólise, a progesterona cai e o período de diestro encerra. Começando o 4º período chamado anestro, ou quiescência reprodutiva. Lembrando que quando eu coloco o A na frente, eu estou negando a palavra
estral. É aquele período que vai entre um ciclo e o outro ciclo. Como eu disse agora há pouco, entre um período de gestacional e o outro período de cio, que também pode ocorrer gestação. Intervalo esse compreendido, no caso da cadela, de mais ou menos 6 meses. A morfologia do óvulo, ela se resume a uma célula macroscópica, diferente do espermatozoide, que é microscópico, apresentando aí algumas camadas. A camada mais externa é chamada camada folicular, oriunda do próprio ovário, formada por células foliculares. Uma outra camada é chamada de zona pelúcida, rígida, dura e responsável por evitar o fenômeno da poliespermia. O que isso quer dizer? Evitar a entrada de mais de um espermatozoide. E nós temos aí a membrana plasmática, com os receptores típicos que vão então auxiliar aí o fenômeno da fertilização. A ovulogênese, propriamente dita, ela tem assim leves diferenças. Então, fazendo um zoom aí no ovário, na parede cortical, nós vemos células primordiais, células matriz ou matrizes, as ovogônias. Diferentemente do macho, as ovogônias aqui não proliferam. As fêmeas nascem com mais ou menos um número definido. O que importa é que essa ovogônia vai desenvolver em um ovócito 1, passar por uma fase de crescimento, avolumando-se e duplicando o seu DNA. Esse ovócito 1 passa pela meiose 1, transformando em ovócito 2 e um corpo bem reduzido, chamado de corpo polar ou corpúsculo polar, que não tem importância alguma. O ovócito 2 passa pela meiose 2, transformando-se em ovótide, que podemos chamar de óvulo, e ao final temos 3 corpúsculos polares, em que serão desintegrados pela parte feminina e os seus componentes energéticos serão reutilizados. Este óvulo agora ele pode ser então fecundado. E aí você já conhece a morfologia em questão. Enquanto que para o macho, a partir de uma espermatogônia formam-se 4 espermatozoides, na fêmea, a partir de uma ovogônia, forma-se um óvulo. Vamos falar dos períodos gestacionais, a título de curiosidade. Os cães apresentam um período de gestação de 2 meses aproximadamente. As porcas apresentam de 3 meses, 3 semanas e 3 dias. As vacas, 9 meses. A égua, 11 meses de gestação. Gatas, 2 meses de gestação. Ovelhas, 5 meses de gestação. Então agora eu vou mostrar para vocês aí um vídeo demonstrativo da gestação de cadelas.
É isso aí, galera. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Deixe seu like, se inscreva nesse canal, compartilhe aí para a medicina veterinária do Brasil inteiro, ative o sininho de notificações. Semanalmente eu vou estar postando aí noções de alguns assuntos relacionados à veterinária. Se tiver dúvidas, galera, coloca aí no comentário, que se eu souber, eu vou fazer questão de comentar. E tem as outras redes sociais também, como por exemplo no Instagram, Pergunta pro Toid. Siga-me por lá, ok? Beijo pra vocês, tchau, galera!